Se você está gostando do nosso conteúdo, se inscreva no canal e deixe o like. E não se esqueça de comentar no vídeo de que cidade você está nos assistindo, para assim a gente saber até onde o nosso vídeo está chegando. E agora, vamos ao relato de hoje. Meu nome é Carlos, tenho 58 anos e atualmente moro em Belém do Pará. Mas na época do ocorrido, eu morava em zona rural, a alguns quilômetros aqui da capital. Como estamos em período de quaresma, eu resolvi mandar o meu relato e compartilhar uma história macabra com vocês. Isso aconteceu quando eu era mais novo. Na época, eu estava cursando o ensino médio. Onde morávamos, tinham vários sítios, e meu pai era dono de uma dessas propriedades. Lá, tínhamos produção de galinha, porco, e eu ajudava o meu pai a plantar várias coisas. Tudo era muito farto, não passávamos dificuldades. Sempre tínhamos muita coisa para comer. Muito do que produzíamos, meu pai também vendia para fora, para feirantes e vendedores, que vendiam em suas bodegas e barracas. O meu pai vendia o excedente da nossa produção, e nossa vida era confortável. Não éramos ricos, mas era inegável a nossa estabilidade. Morando na zona rural, algumas coisas se tornavam complicadas para mim. Durante a semana tinha transporte e buscava os alunos, mas no fim de semana não tinha. Eu já estava rapaz e queria sair no fim de semana, ir para a cidade, e sem transporte ficava difícil me locomover. Nessa época, eu também comecei a namorar, mas só via ela durante a semana, na escola. Final de semana, infelizmente, não dava. Tendo essa limitação de transporte, eu conversei com meu pai, para ele comprar ou uma moto ou um carro, algum meio de transporte para a gente não ficar tão isolado. Eu mostrei as vantagens para ele e queria convencer ele a comprar um. Eu passei horas chalerando ele, para ver se ele realmente comprava. Daí, o meu pai foi pegando corda com aquela conversa, e ele disse que isso era um desperdício, que não era preciso ir todo dia na cidade, e que ele não ia comprar nada. Mas se eu quisesse comprar, que eu fosse trabalhar, juntar dinheiro e comprar minha própria moto, ter as coisas com o meu próprio esforço. O meu pai sempre foi um homem muito direto. Ele nunca me mimou e sempre me ensinou que eu tinha que correr atrás do que eu queria. E dessa vez não foi diferente. E eu ainda falei para ele: "Poxa, pai, complicado de arranjar dinheiro. Estudar e trabalhar ao mesmo tempo fica difícil. O senhor bem que podia me dar uma força aí." Mas o velho era carne de pescoço e não teve conversa. E talvez pela minha insistência, o meu pai falou o seguinte: "Olha, eu posso te ajudar no início e já tenho uma ideia para ti. Por que você não bota uma venda? Vai vender alguma coisa e com o dinheiro das tuas vendas tu vai botando no banco. Quando você menos esperar, já tem a quantia que precisa para sua moto. Não vai ser uma nova, mas uma moto usada, eu te garanto que tu vai conseguir." Mas aí eu questionei ele, o que eu podia vender. E além de não ter um produto, eu também não sabia vender nada. O meu pai já tinha a ideia na ponta da língua. Alguns quilômetros mais à frente de onde a gente morava, já na BR, tinha uma escola. E essa escola era um pouco distante, mais próxima da cidade. O meu pai sempre usava sua bicicleta, então ele disse que ia me ensinar a fazer pamonhas. E de noite, era só eu pegar a bicicleta e ir vender as pamonhas na frente da escola. À noite tinham muitos adultos, e na hora do lanche ia ser uma oportunidade para vender algo. E se vendesse café também, de certeza que os alunos iam comprar.
Eu não botei muita fé nisso não, mas para não desapontar ele, eu falei que valia a pena a tentativa, para ver se dava certo. O velho me ensinou tudo que eu não sabia: a ralar o milho, fazer os preparos das pamonhas e embalar elas na própria casca do milho e deixar tudo prontinho. A gente colocava tudo dentro de uma caixa térmica, na garupa da bicicleta, e eu levava uma garrafa de café para vender para o povo. Na minha primeira tentativa, eu fui meio desanimado. Deu 6 horas, peguei a bicicleta e fui embora. O trajeto de bicicleta durava em torno de 1h30. No horário de intervalo, compraram tudo. O pessoal gostou, já que ninguém vendia nada por ali naquele horário. Animado, eu comecei a ir com frequência e sempre vendia tudo que fazia. Eu comecei a pegar dinheiro e ter lucro. Eu guardava uma parte do dinheiro no banco e sempre ficava com um pouco de dinheiro para investir nas vendas também. Logo, eu peguei gosto pela coisa e depois de uns dias, recebendo a ajuda do meu pai, ele decidiu que eu já sabia fazer tudo direitinho, já daria conta de me virar sozinho para tocar o meu negócio. Eu agradeci ele, já que ele me ensinou tudo e, além disso, me emprestava sua bicicleta. E a partir dali, eu chegava da escola e já preparava tudo, e até o fim da tarde, sempre já tinha terminado tudo e estava pronto para vender. Aos poucos, fui fazendo amizade com a minha freguesia, e o negócio estava indo bem. A quantia de dinheiro só aumentava, e eu conseguia conciliar com meus estudos. Mas, enfim, chegou a época de Quaresma. Naquela época, os mais velhos sempre diziam para respeitar esse período, não ficar até tarde na rua e fazer suas orações, de noite e de madrugada. E meus pais, sendo católicos, levavam isso muito a sério. Mas eu continuei trabalhando. A minha mãe não gostou muito, mas o meu pai me defendia, dizendo que trabalho era trabalho, e me ajudava com ela para eu poder sair de casa. Como enfatizei, estávamos na Quaresma, e em um certo dia, como de costume, eu estava fazendo as pamonhas na lateral da casa. E vi, quando o vizinho do sítio mais abaixo veio até a nossa casa, bateu palmas e meu pai foi atender ele. Eles ficaram conversando por um bom tempo, e depois que o vizinho foi embora, o meu pai voltou para dentro de casa. E eu, curioso, perguntei o que o seu Emanuel, nosso vizinho, queria com ele. Meu pai sentou perto de mim e disse que seu Emanuel contou que um bicho entrou no terreno dele e matou umas galinhas, e também um de seus cachorros. Foi então que eu falei: mas que bicho afrontoso, hein? Matando até o cachorro. Será que foi onça, pai? Os cachorros do seu Emanuel eram conhecidos por ser animais de porte grande. E quando perguntei para o meu pai se era a onça que tinha feito isso, o meu pai só ficou calado. Depois foi conversar com a minha mãe, e começaram a conversar alguma coisa que não deu para eu entender. Deu meu horário e eu saí para trabalhar e fazer as minhas vendas. Meus pais ficaram em casa, mas antes de eu sair, o meu pai falou: meu filho, tome cuidado, essa época de Quaresma é perigosa. Acostumado desde sempre com as histórias do meu pai, confesso que eu tinha um pouco de medo. E eu respondi logo: ah, pai, não me faça medo não. Eu venho sozinho de lá no meio da noite. Meu pai repetiu que eu devia voltar com cuidado e me deu uma lanterna por caso de eu precisar, já que alguns trechos eram bem escuros. E com a lanterna, eu não teria essa dor de cabeça. Passados mais uns 3 dias, o meu pai comentou que algumas pessoas da região estavam tendo prejuízos. Suas criações estavam sumindo ou aparecendo mortas. Daí a minha mãe falou: credo, meu velho, o que será que está acontecendo?
Meu pai, que era mais supersticioso, puxou logo o assunto de lobisomem e disse que quando ele era mais novo, sempre ouvia que em época de quaresma era comum o lobisomem pegar criações e fazer arruaça na estrada. O meu pai acreditava muito nisso e disse que chegou a escutar e até ver um lobisomem quando mais novo. Ele até contava histórias de quando era jovem, e ele e o irmão tiveram que correr de um lobisomem, e afirmou que lobisomem em época de quaresma aparece muito. Crescendo e ouvindo essas coisas, eu acreditava no meu pai, que não era um homem chegado a mentiras. Então, eu já fiquei com um pouco de medo, já que não era tão corajoso assim. Pois é, passou a semana e chegou a sexta-feira. Como de costume, chegando da escola, cuidei na produção das pamonhas. A minha mãe me ajudava fazendo o café, e quando estava tudo pronto, começou a formar uma chuva. Eu fiquei preocupado. Estava ventando forte e ficando muito escuro. Ainda me questionei se eu ia ou não naquele dia. Mas já tinha muita coisa pronta, então tudo ia estragar. Ia ser um grande desperdício de material. Eu ainda pensei que se chovesse, era o jeito eu não ir. Mas as nuvens de chuva passaram. Deu a hora de eu sair, e como não choveu, me enchi de coragem e saí para evitar aquele grande prejuízo. Quando eu estava saindo, meus pais estavam sentados na varanda. Meu pai limpando sua espingarda e minha mãe apenas apreciando a tarde. Quando a minha mãe me viu, ela ainda me falou: "Meu filho, se eu fosse tu, eu não ia." E o meu pai então falou: "Mulher, deixa ele trabalhar, rapaz. Se não for, vai ter muito prejuízo." Mas minha mãe insistia que estava formando muita chuva e era melhor eu não ir. Seria perigoso sair, ainda mais com tudo que estava acontecendo na região. Era perigoso eu andar sozinho naquela estrada, mas o meu pai achava que não ia chover. Então, eu tomei a bênção dos dois e fui embora. Naquela noite, como sempre, eu consegui vender tudo, graças a Deus. Eu resolvi ir embora, e daí começou uma chuva bem fina. Eu ia pedalando pela BR, e depois segui até o ramal que ia para o sítio dos meus pais. Daí, a chuva começou a ficar mais forte, e eu queria chegar logo, e comecei a pedalar mais rápido. Notei que a bicicleta estava ruim, pesada de pedalar. Eu parei e vi que um dos pneus estava furado. Daí não tinha o que fazer. Um pneu furado naquela hora da noite não tinha jeito. Desci da bicicleta e fui empurrando, e já estava bem molhado. Chegando no ramal, além dos sítios, haviam vários trechos que eram só mata, de um lado e do outro da estrada. Mesmo fazendo aquele trajeto quase todo santo dia, naquela noite o medo veio junto comigo. Eu comecei a lembrar das histórias do meu pai, enquanto entrava por uma parte em que era só mato e estava tudo escuro. Lembrei do povo falando do bicho feio que estava aparecendo na região, e qualquer barulhinho eu já achava que era o tal lobisomem. Mas continuei meu caminho empurrando a bicicleta, e como não tinha tanto peso, só a cuba vazia e a garrafa de café, não dificultava nada para mim. Eu passei numa parte descampada, e tinha uma casa velha que havia sido abandonada, e nessa parte era tipo um lajeiro, só tinha aquelas pedras de laje. Enquanto caminhava, não tinha uma iluminação, e estava bem escuro mesmo. Daí, eu peguei a lanterna que o meu pai tinha me dado e fui iluminando o caminho. Nessa hora, comecei a escutar algo além dos meus passos. Eu pisava e parecia que vinha alguém andando atrás de mim. Eu escutava alguém andando na pedra e me virei para trás. Virei com a lanterna, iluminei ao redor, mas não vi ninguém. Não demorou muito
e eu escutei a mesma coisa. Daí, eu pensei que era o medo e minha imaginação me pregando peças. Mas aquele barulho persistiu e persistiu. Foi aí que eu resolvi olhar de novo e iluminei para trás. Dessa segunda vez que eu iluminei, eu vi algo. Vinha bem longe, mais atrás de onde eu estava. Lá, vinha um bicho andando pela beira da estrada e parecia um jumento, sabe? Pelo menos pelo tamanho. Mas eu não estranhei porque ali era comum ter algumas criações de jumento, cavalo, bezerro, que fugiam do sítio e ficavam pela estrada. Daí eu não liguei muito e continuei andando. Mas o bicho continuou vindo e parecia estar chegando cada vez mais perto. Daí eu já fiquei meio desconfiado. Eu pensei comigo mesmo, que dianga que esse jumento fica andando atrás de mim à noite? Quando aquela sombra estava bem mais próximo, eu me virei, iluminei de novo com a lanterna, pois era uma situação que estava me causando muito desconforto, e eu não sabia por quê. Eu pensei que se brigasse com o jumento, ele ia parar de andar atrás de mim. E iluminando para aquilo, eu briguei com o suposto jumento, gritando: "Ei, bicho, passa daqui, vai embora!" Mas aí, meu amigo, o jumento se levantou. Ou o que eu achava que era um jumento, né? Ele vinha até então em 4 patas e se levantou como uma pessoa, meio encurvado. Aquilo começou a correr, meio desengonçado, mas vinha na minha direção. Daí eu me toquei que não era coisa normal. Larguei a bicicleta no meio da estrada e juntei na carreira. Durante a fuga, arrebentou minha sandália e eu deixei tudo para trás. O que vinha na minha mão joguei fora e só fiquei com a lanterna na mão e corri. O bicho corria e bufava atrás de mim. Corria como uma pessoa e às vezes parecia que ele se apoiava nos braços, que por sinal eram bem grandes, e corria se apoiando como um macaco, um negócio muito feio. Eu desci uma ladeira correndo e meus pés já estavam todos machucados das pedras. Mas comecei a gritar quando percebi que estava perto de casa. Quando vi minha casa, desembestei a gritar. E por felicidade, o meu pai escutou os meus gritos e já veio armado com a sua espingarda. Eu nem abri a porteira, só me joguei por cima dela e caí dentro do terreiro. E gritando pro meu pai, e um bicho vinha atrás de mim, querendo me pegar. O meu pai perguntou o que eu tinha visto, e eu só respondi que tinha um bicho atrás de mim. Desesperado naquele momento, o meu pai abriu a porteira e olhou na direção da estrada. E aí, nós olhamos para trás e vimos o vulto do bicho lá no meio da estrada, mas um pouco afastado da porteira. Parou e ficou na beira do mato. Estava meio agachado, mas tinha proporções bem maiores que de uma pessoa. Como eu havia dito, de primeira, eu até achei que fosse um jumento. Meu pai então falou: "Ih, rapaz, é um lobisomem." O bicho lá, parado, olhando para o rumo que a gente estava. Meu pai pegou a espingarda e deu uns tiros na direção dele. Só assim o bicho entrou e correu numa ponta de mata e sumiu no meio do escuro. Mas meu pai ainda tentou dar mais alguns tiros na direção do lobisomem. Mas, devido à distância, eu duvido muito que tenha acertado. Eu contei para o meu pai que o bicho tinha levantado tipo um ser humano, correndo atrás de mim gritando. E meu pai disse que era lobisomem mesmo. Ele vinha atrás de mim, e se eu não tivesse prestado atenção para ver ele antes de chegar até mim, com certeza ele tinha me pegado. A minha mãe, escutando tudo aquilo, ficou com medo e disse que Deus me livrasse de um bicho desses me pegar. Entramos em casa e fechamos tudo, e pelo restante daquela noite não escutamos mais nada. No outro dia, já de manhã, fomos na estrada, e meu pai foi armado,
O velho ainda estava bem desconfiado. Mas a bicicleta ainda estava lá. Por ali não passava tanta gente, e ninguém tinha pegado as minhas coisas. Pegamos todos os meus pertences e voltamos para o sítio. E eu decidi não ficar marcando assim de noite, e parar de fazer as vendas por um tempo. Durante o restante da quaresma, eu não fui mais. Só que depois que passou esse período, não escutamos mais o povo falando em lobisomem, e eu retomei as vendas das minhas pamonhas. Mas o meu pai ainda ficava preocupado. Às vezes, quando eu estava voltando à noite, quando chegava na entrada do ramal, o meu pai estava lá com a espingarda, me esperando. Pai é pai, né? Eu descia da bicicleta e vinhamos juntos caminhando. Mas eu passei um baita sufoco, hein? Depois disso, não vimos mais o lobisomem. E depois de uns 6 meses, eu consegui comprar a minha moto. E as coisas ficaram mais fáceis. Mas, mesmo andando de moto, eu sempre vinha com cautela, lembrando desse episódio assustador. Há quem não acredite, mas em época de quaresma, a gente tem que ter cuidado redobrado. Porque esse tipo de aparição, como casos de lobisomem ou de outras assombrações, se tornam mais comuns. Bem, gente, espero que vocês tenham gostado do meu relato e desejo que todos fiquem com Deus. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o like. É um pequeno gesto para você, mas uma grande ajuda pra gente. Nos vemos no próximo vídeo, pessoal. Fiquem com Deus e tchau!